E aí eu conheci o Eduardo aos 36 anos e ele realmente é uma bênção. Por que que o Eduardo é uma bênção? Porque o Eduardo, ele é o primeiro filho. E o pai dele, hoje o falecido senhor Eduardo, ele era cadeirante. Ele adquiriu pólio bebê e na época não tinha ainda a vacina da pólio. Ela foi descoberta 7 meses depois que houve a manifestação. Então ele era um cadeirante, mas o corpo dele demonstrava pólio, mas o cérebro dele era um cérebro incrível. Brilhante. Brilhante. Então, ser filho de uma pessoa assim, né? Sim. E quem é que colocava ele no carro, tirava ele da cadeira de rodas, colocava no carro, fechava a cadeira de rodas, colocava na mala com toda a paciência do mundo e que todos os outros requisitos, tudo que o pai precisava, ele, como é o primeiro filho, com 7 anos de diferença do segundo, então ele estava ali. A mãe também, sempre que a mãe precisava, né, ele também estava disposto. Então, o Eduardo é realmente uma pessoa diferenciada. E aí, a Ana Paula já estava com toda aquela bagagem de dor, de sofrimento, de angústia. Para eu conhecer outra pessoa, ela deveria vir planejada, né? Então, assim, com tanto bombardeio, eu não queria mais qualquer pessoa. Eu não me dava mais para qualquer pessoa, assim, no sentido de que não, na minha vida pode entrar qualquer um. Não, aí eu comecei a ter mais critérios. Seletiva. Mais seletiva. Não que eu não fosse, mas infelizmente, muitas das vezes a gente precisa da experiência para se tornar alguém mais seletivo. E aí no primeiro E encontro... muitas das vezes a pessoa não fica seletiva. Não. Ela troca de marido, mas não troca de problema. Sim. Troca de namorado, mas não Sim. troca de problema. O problema é o mesmo. Sim. Aquela característica do primeiro é encontrada no segundo, no terceiro, no quarto, assim vai. Sim. Porque a gente ainda não mudou. Sim. Então, aí o mais legal ainda vai chegar, tá? Porque falar sobre isso hoje, pra mim, não é doloroso, não me emociona no sentido do choro, de fragilidade, de mimimi, de coitada, não, né? Então, hoje eu já estou num patamar mais evolutivo, então eu falo com muita propriedade sobre tudo isso. E eu tenho até a agradecer ao meu primeiro marido, porque eu aprendi que a minha toxicidade nos ajudou na separação. Não que eu fosse o único problema da separação, mas eu tive sim o meu grau de responsabilidade. Não foi só porque ele pegou, ele saiu, ele foi o ruim da história, ele que causou. Não, nós dois causamos. E eu poderia ter evitado muita coisa. Isso é autorresponsabilidade. Correto. Né? Amadurecimento. Correto. Muito raro, correto. Inclusive. E aí, o legal de ter conhecido o Eduardo foi que alguns meses depois, né, que o namoro foi ficando sério, eu conheci a mãe dele, a dona Marli. Era professora de português do estado e do município, hoje já está aposentada. E ela começou a falar comigo a respeito de quebra de padrão. Nunca tinha escutado sobre isso, mas eu sempre tive um conflito que me avisava que algo do gênero existia. Hoje eu posso dizer que Deus sempre me puxava para poder enxergar o essencial, só que o meu lado humano não queria enxergar. E aí, teve um momento que ele falou assim, né? Então você não vai enxergar da forma mais simples e mais amorosa, então você vai enxergar pela dor. E aí aconteceram todas essas coisas na minha vida. E aí eu fui contando isso para Marli. E a Marli, pela sabedoria dela, foi me posicionando. E o primeiro presente que eu ganhei dela foi o livro Você Pode Curar Sua Vida, da famosíssima psicóloga e terapeuta Louise L. Hay, uma norte-americana que provou que a maioria das doenças que nós temos, elas são causadas pelo nosso subconsciente, pela maneira como a gente lida com a vida. Das nossas emoções. Das nossas emoções. Não resolvidas. Não curadas. Não processadas, não curadas. Isso aí. Aí tem uma consequência fisiológica. Sim, totalmente. E comportamental também. Totalmente. Eu acredito nisso. E aí ela pôde, né, me mostrar esse novo mundo que me encantou, que me prendeu. E aí eu falei, nossa, eu posso me conhecer mais. E a Ana Paula, que inconscientemente sabia que ela não era ela, começou a buscar por ela. E todo o ensinamento que a Marli começou a me passar a respeito dessa questão de padrões foi se moldando.
E quanto mais eu me conhecia, mais doía, porque o processo de conhecimento não é fácil. Por isso que 98% das pessoas que precisam se conhecer, elas desistem de qualquer modificação ou tratamento pela dor que é. Quando você às vezes ouve de alguém assim, você é esquisita. Será que você é bipolar? Nossa, mas que comportamento estranho. Nossa, você é assim na rua? Você é um amor na rua? Você é uma pessoa queridíssima na rua. E dentro de casa, você é uma pessoa tóxica. Você é uma pessoa que grita. Você é uma pessoa nervosa. Você é uma pessoa indigesta. E por que na rua, com os outros, você é diferente? Existem duas personalidades aí? Não. Muitas das vezes não. Quando não é um problema identificado por um psiquiatra, é você brigando com você mesmo para poder aflorar quem você realmente é. Então, eu ficava ali, naquele em cima do muro. Então, eu fiquei um período, né, sem trabalho, muito longo, para poder ficar com o Ricardo. E um dia, uma questão política dentro da cidade, eu acho que foi 2016 para 2017, se eu não me engano, era briga de ex-prefeito com o atual prefeito, questões judiciais e tudo mais. O Ricardo ficou sem cuidador na escola. E aí ele não podia estudar, porque eu tinha tirado ele da escola particular, que não conseguiu entender o Ricardo. Ele ficou 6 anos estudando em colégio particular. E então eu decidi, até mesmo por orientação da neuro, tirar o Ricardo do colégio particular e passá-lo para a rede pública, a rede municipal, que já tinha uma regra já estabelecida de forma governamental para a inclusão de cidadãos com situações psicológicas para se resolver e que teria um cuidador, coisa que ele nunca teve no colégio particular, não aonde ele estava. Sim. Não julgando a forma de educar do colégio na época, mas eu vi a necessidade daquele momento dele não fazer mais parte daquele mundo. Mas, em contrapartida, ele não tinha o cuidador, não podia ir para a escola e tinha a questão do conselho tutelar. E como resolver esse conflito? Não tem colégio, não tem educador e tem essa questão do conselho tutelar que obriga na questão de estudar. Aí eu tive que levar o meu filho para minha mãe numa outra cidade, a 5 horas de viagem, que são 300 e poucos quilômetros, porque lá ele encontrou disponibilidade escolar, cuidador, todo o cuidado que ele precisava. E aí a Ana Paula, mãe de especial, teve que entregar seu filho para uma cidade que tinha estrutura para suportá-lo. E nesse período eu já estava trabalhando. Olha como que as coisas aconteceram. Eu também queria me sentir útil, eu também queria trabalhar e iria ficar sem o meu filho. O meu filho ficou com a minha mãe na cidade de Varriçai, noroeste fluminense, a última cidade do estado do Rio de Janeiro, por 8 meses. Então, durante 8 meses, eu ficava fazendo esse trajeto de 300 e poucos quilômetros para ir e para voltar. Então, 5 horas de viagem sem parada. Eram 5 horas que eu ia chorando, permanecia com meu filho durante o final de semana. Na volta, eu tinha que mentir para ele, eu tinha que falar assim, filho, mamãe vai comprar pirulito para você e já volta. E a mamãe só voltava 3 semanas depois, 4 semanas depois. Então, tinha tudo isso que me doía muito, que mexia com a forma como eu fui educada, né? De não mentir, não inventar, não levantar falso testemunho e parará, aquela coisa toda. E eu sendo obrigada a fazer tudo aquilo porque eu achava que era para um bem maior. E aí, nesse período, no meu trabalho, era tudo muito prático, porque eu fui contratada para trabalhar 4 horas e meia. Às vezes eu trabalhava 9, mas para ganhar o mesmo dessas 4 horas e meia. E aí eu me doava por inteiro. Imagina, uma pessoa que tinha graduação, pós-graduação, eu estava fazendo um serviço de secretariado muito simples e ganhando a categoria, mas eu me dava porque eu me sentia útil ali. E aí, nesse momento de sentir-me útil, eu não estava sendo mãe como eu deveria ser. Você acha que você estava trabalhando sem parar como uma fuga? Como uma fuga, com certeza. Para preencher aquele vazio. Aquele vazio, que era gigantesco. Era um vazio tão grande, que às vezes eu me tocava e não me sentia. E aí, chegou... Você não sentia o próprio corpo? Não. Eu já atendi pessoas assim, era como se fosse dormente. Dormente.